E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo do canal, então já deixa seu like, já se inscreve se não for inscrito e vamos pro conteúdo. O tema do vídeo de hoje é rotação de pratos. Para quem não conhece, rotação de pratos é uma estratégia de relacionamento, né, uma estratégia sexual que foi criada pelo Rollo Tomassi. Óbvio que esse comportamento, né, essa dinâmica já existia, mas foi o Rollo Tomassi quem pegou, né, essa dinâmica e nomeou com esse nome rotação de pratos. Mas essa ideia consiste em basicamente você não se fechar com uma mulher, ou seja, você não ter um relacionamento sério e ter mais de uma opção. Geralmente a estratégia mais comum do cara mediano, do cara beta, é ele investir em uma mulher específica e ele fica, né, muito tempo investindo nessa mulher até que ele seja ou recusado ou ele conquista aquela mulher. E a ideia principal, né, dessa rotação de pratos é basicamente você não fazer isso, você não ficar em uma só, para que você tenha mais poder de escolha, para que você tenha uma maior facilidade de ter mais experiências ou de não ser rejeitado. Então, quando se fala em rotação de pratos, é como se literalmente você tivesse, né, algumas varas para ficar rodando e equilibrando pratos nessas varas. Não sei se você já viu, mas tem alguns equilibristas que fazem isso, pega algumas varinhas, né, aí bota nas mãos, bota uma na boca e meio que fica equilibrando e rotacionando vários pratos. E isso é justamente a metáfora que leva essa ideia de rotação de pratos, onde você meio que interage com um número de 3, 4, 2, 5 mulheres e você fica meio que mantendo a atração dessas mulheres por você. No início é bem complicado porque realmente você vai ter que ter muito esforço para conseguir chegar nesse resultado. Mas depois de um tempo, que nem um equilibrista profissional, você vai acabar conseguindo equilibrar 3, 4 pratos, 5 pratos. E com o passar do tempo, quanto melhor você fica, até os próprios pratos, que são as mulheres, né, elas vão rotacionar elas mesmas para você. Ou seja, você não precisa mais equilibrar nem ficar rotacionando os pratos. Basicamente, elas vão fazer esse serviço por você. E nesse vídeo eu elenquei alguns pontos que são bem interessantes para que você entenda melhor essa estratégia e essa ideia. O primeiro ponto que auxilia bastante é o não comprometimento. Como eu falei, a maior parte dos caras, eles, quando tem uma opção, quando eles podem se relacionar com uma mulher, eles acabam se comprometendo muito com aquela mulher. Basicamente, como a maioria dos caras tem uma escassez muito grande, quando ele tem uma opção, ele acaba se fechando, né? Ele acaba querendo ter um compromisso exclusivo com aquela mulher. Mas a principal ideia por trás, né, da rotação de pratos é justamente evitar esses compromissos exclusivos, o que acaba fazendo com que o homem consiga, né, explorar diferentes relacionamentos e diferentes opções sem perder a parceira. Basicamente, quando você se fecha em um relacionamento, hoje em dia tem muito mais tendência que a mina enjoe de você, principalmente se você não for interessante, se você for um homem mediano, né, um homem comum. A tendência maior é que ela, depois de um tempo, enjoe e não queira mais se relacionar com você. Então, só de você estar nessa dinâmica de rotação de pratos, acaba que a tendência é que a mulher continue cada vez mais interessada por você, porque justamente você cria uma tensão, né, sexual e uma competição sexual bem maior. Ao invés de você se fechar com ela, ficar investindo só nela, o que vai causar muito mais perdas, né, de tempo, de investimento, questão emocional, questão psicológica, diferente, né, de quando você tem mais de uma opção. Outro ponto bem interessante é que quando você começa a utilizar a rotação de pratos, você consegue manter a sua abundância. E se você já consome esse tipo de conteúdo há um tempo, você sabe que a mentalidade abundante, ou seja, as pessoas que têm abundância, elas naturalmente se comportam de um jeito diferente. Então,
A rotação de pratos se baseia nesse princípio da abundância, onde o homem ele percebe que tem muitas opções disponíveis, diferente do cara que tem a mentalidade escassa. O cara que tem a mentalidade escassa, ele acaba, por medo de perder, ele acaba querendo, né, investir cada vez mais, ele quer a todo momento estar perto da mulher que ele está se relacionando, e isso faz naturalmente com que a atração caia. Óbvio que precisa sim dessa proximidade, né, emocional e até física mesmo, mas sempre, se isso acontecer sempre, isso acaba prejudicando a atração e fazendo com que ela se sinta cada vez menos atraída por você. Diferente, né, de quando um homem tem uma mentalidade abundante e ele consegue reconhecer que existem muitas possibilidades e existem muitas mulheres disponíveis para ele. Isso faz com que você consiga manter um afastamento maior, que aí vai gerar ainda mais atração física e sexual. E por esse motivo, você não precisa se fixar com uma única mulher. Isso ajuda a evitar, né, a escassez emocional, como eu falei, a dependência. Até porque quando você só tem uma opção, você só se relaciona com uma mulher específica, ela é basicamente toda a sua fonte de validação e de afeto. E se você sente que essa validação e esse afeto está cada vez menor, você acaba se desesperando e mostrando, né, fragilidade, mostrando ali que você só tem aquela opção. Diferente de quando você não se fecha em um relacionamento. A mulher, ela percebe que você tem opções, ela percebe que você é um cara que recebe validação e afeto de outras fontes, né, ou seja, de outras mulheres, e isso deixa o relacionamento cada vez mais interessante. O outro ponto também, é um dos principais pilares da rotação de prato, é o autoaperfeiçoamento e o seu desenvolvimento pessoal. O Rollo Tomassi, ele dá um ênfase muito grande, né, que os homens devem focar no seu próprio desenvolvimento, no seu crescimento social, enquanto pratica essa rotação de pratos. Até porque o relacionamento em si, né, essa vida amorosa, para o ser humano, ela é muito importante. Então, se você focar primeiro nela, basicamente você pode deixar todas as outras áreas de lado, porque realmente o que estimula muito o ser humano é essa questão de relacionamento. E se ela estimula muito, é muito mais difícil, né, de você conseguir investir em outras coisas se você está em déficit nessa área. Então, se você tem opções, se você tem escolhas, naturalmente você vai poder focar mais em você, porque você não fica com essa pressão tão grande de tentar manter aquela mulher atraída por você. Porque justamente você tem mais outra opção ou mais duas opções. Então, se uma se afasta, você pode muito facilmente deixar ela se afastar e continuar investindo nas outras duas que estão ali na sua rotação. Então, quando você tem opções, quando você não precisa ficar investindo em só uma mulher, você consegue, né, investir mais na sua saúde, na sua carreira, nos seus hobbies, nas suas habilidades sociais e fazer com que você melhore cada vez mais. E isso deixa, né, meio que um loop cada vez mais forte, onde você trabalha a si mesmo, você se desenvolve e as mulheres querem cada vez mais se relacionar com você, justamente porque você demonstra ter opções e você demonstra que está se desenvolvendo. O quarto ponto, que é bem interessante sobre a rotação de pratos, é a gestão de expectativas e a honestidade. É óbvio que quando você faz, né, essa rotação de pratos, você não pode mentir sobre as suas intenções, você não pode esconder algumas coisas. Óbvio que você não vai dizer tudo, né? Você não vai dizer que você fica com ela e com mais 5, tá ligado? Só que você vai deixar bem claro que no momento você não quer nada sério, tá ligado? Você deixa bem claro também que você se envolve com outras mulheres. Isso faz com que aconteça uma gestão de expectativas, ou seja, a mulher vai perceber realmente que você não quer isso e vai até evitar, muitas vezes, falar nesse assunto, ou vai, né, perceber que por você não querer aquilo, ela não vai criar expectativas com relação àquilo. Sem contar, né, que cria uma atmosfera mais honesta. Não é interessante você mentir, tá ligado? Não é interessante você manipular só para conseguir ter sexo, tá ligado?
Então, quanto mais honesto você é, melhor fica a sua dinâmica com as mulheres que estão na sua rotação. Então, evite falsas promessas, tá ligado? Tipo, fingir que vocês vão namorar ou fingir que vocês vão ter uma exclusividade, um compromisso sério. Não é interessante. Demonstre que você, nesse momento, não quer ter isso, tá ligado? Mas que se ela quiser continuar, né, tá se relacionando com você, só basta vocês dois continuarem interagindo e manter essa honestidade para que ninguém, né, se aborreça ou para que o relacionamento continue minimamente saudável. E o outro ponto, que é bem interessante, né, o último ponto, é a questão da independência emocional. De novo, né, a gente vê aí a importância de ter uma abundância. Quando você não tem uma abundância, acaba que nos momentos que é para você focar no seu hobby, nos momentos que é para você focar no seu trabalho, você acaba ficando pensando, né, nessa mina que é a única que você se relaciona. E daí vem medo, vem ansiedade, vem vários pontos que fazem com que o seu emocional fique mais desequilibrado. Diferente de quando você tem nessa rotação de prato, nessa rotação ela basicamente favorece os homens a desenvolver uma independência emocional. O cara percebe que ele não depende de ninguém especificamente para conseguir ter relacionamento ou ser validado ou ter acesso a sexo. Ele sabe que ele consegue ter esses pontos positivos mesmo sem estar em um relacionamento ou sem estar com uma pessoa específica que antigamente era a única opção dele. Logo, se você tem algumas opções, algumas parceiras, isso ajuda muito a você ter uma independência, né? Você não ficar em cima dessa mulher direto e que você consiga ter um controle emocional, uma lucidez emocional e ter um comportamento ainda mais saudável e produtivo na sua própria vida. Porque justamente você não depende dessa validação, dessa única parceira, tá ligado? Você pode tomar decisões mais racionais, mais equilibradas em todos os seus relacionamentos. Muitas das vezes, quando você só tem uma opção e essa mulher é muito manipuladora, você basicamente vai sofrer pra caralho. Já quando você tem muitas opções, você percebe nitidamente quem é a mais manipuladora, quem é ali a que mais faz chantagem e você consegue se afastar naturalmente porque você tem referencial para comparar. Você sabe, se você se relaciona com 3 mulheres, você sabe qual é a que gosta mais de você, qual é a que só está interessada nas suas questões financeiras, ou no seu valor social, ou na sua estética, tá ligado? Porque justamente você vai ter essa clareza mental e essa independência emocional para que você seja livre para fazer os julgamentos mais lúcidos. Esses foram os 5 pontos que eu achei mais interessante, né, sobre a rotação de pratos. Eu poderia falar bem mais, mas como o intuito do vídeo aqui é ser um vídeo curto de 12, 13 minutos, então eu já acho que falei o que eu queria falar. Se você quer saber mais sobre esse conteúdo, bota aí nos comentários rotação de prato 2.0, que aí eu falo ainda mais e com mais profundidade sobre esse comportamento. E também eu digo algumas experiências práticas se forem interessantes para você. Agradeço se você chegou até aqui, deixa seu comentário, deixa seu like, ativa o sininho se você não ativou, se inscreve se não for inscrito. Dá uma olhada aí na descrição que tem alguns links interessantes e é nóis, até o próximo vídeo e valeu!